E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, o tema da nossa aula é Partidos Políticos e Forças Sociais no Primeiro Reinado. Bom, vamos falar sobre os partidos políticos existentes antes da independência e pós-independência, o Primeiro Reinado, como forma de poder entender o porquê que o Brasil foi o único país das Américas a continuar com a monarquia como forma de governo e não optar por uma república, como os outros países. Dom Pedro, o príncipe regente, foi responsável por liderar o processo de independência, contando com o apoio das elites, que eram compostas por brasileiros e portugueses, deputados e senadores, que residiam no Brasil. Essas elites possuíam diversas divergências políticas, pois possuíam interesses e objetivos diferentes em relação ao rumo que o país tomaria no pós-independência. Essas elites eram colocadas como partidos políticos, mas o conceito de partido político é diferente do que temos atualmente. Era um grupo de pessoas que defendiam apenas seus próprios interesses. Com isso, essas elites podem ser divididas em dois partidos. O Partido Português era um grupo composto principalmente por comerciantes portugueses, que eram interessados na manutenção dos privilégios que tinham, por serem funcionários públicos e oficiais do alto escalão do Exército. Esse grupo defendia o retorno de Dom Pedro a Portugal. O Partido Brasileiro era composto por grandes proprietários de terra. Antes da independência, opunham-se à subordinação a Portugal. Queriam a liberdade de comércio e a redução de impostos. O Partido Brasileiro pode ser dividido em dois grupos, liderados por José Bonifácio, que liderava os aristocratas, que eram favoráveis à formação de um poder executivo forte, ou seja, a centralização do poder nas mãos do imperador, capaz de manter a autoridade territorial e política, evitando a fragmentação. Defendia a eleição indireta e a ampliação do comércio internacional. Joaquim Gonçalves Ledo liderava os democratas, que defendiam o poder legislativo para deputados e senadores, defendiam a convocação de uma Assembleia Constituinte, eleições diretas e tinham como lema: quem governa com o povo, governa com força. Devemos lembrar que, com relação ao povo, a plebe e os escravos não faziam parte. Mesmo tendo algumas divergências políticas, esses grupos foram responsáveis por convencer Dom Pedro a defender o processo de independência. Já que possuíam divergências, por que apoiavam Dom Pedro? O perigo da recolonização, com as ordens que exigiam o retorno de Dom Pedro, fez com que esses grupos se unissem contra as cortes portuguesas, ou seja, o Partido Português. Afinal, apesar das divergências, não podiam permitir que o príncipe se submetesse às políticas das cortes portuguesas. Essas elites viam em Dom Pedro a capacidade de manter a mesma estrutura econômica pós-independência. Economia baseada no latifúndio, grandes proprietários de terra, agricultura exportadora, principalmente de açúcar, e no trabalho escravo. Com isso, tanto Dom Pedro como as elites defendiam a monarquia como a forma de governo pós-independência. Diferentemente das elites das regiões da América Espanhola, a elite crioula, que são descendentes de espanhóis nascidos nas Américas. São grandes proprietários rurais que defendiam a liberdade de comércio com o exterior sem a interferência da coroa espanhola. As camadas populares também fizeram parte do processo de independência, reivindicando terras para plantio, melhores condições de vida, trabalho e igualdade de direito. Na Argentina, a independência foi proclamada em 1816. Em 1830, a independência do Equador, onde as regiões colonizadas pela Espanha se tornaram independentes. Com isso, adotaram a República como forma de governo. Como percebemos, o Brasil foi o único, na América do Sul, a ter a monarquia como forma de governo pós-independência, enquanto as outras se organizavam para desvincular a monarquia e implantar a república. E assim finalizamos nossa aula. Bons estudos, pessoal, e até a próxima!